Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 270 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, começou a ser mostrado o que realmente aconteceu na primeira linha do tempo. Nós vimos que o Mike sofreu um acidente enquanto brincava com um aviãozinho e acabou ficando em estado vegetativo. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se toda semana você tá batendo ponto aqui no canal e me acompanha nos reviews semanais, já vai deixando o seu like. E caso você ainda não seja inscrito, pare de dar esse mole. Se inscreve e também ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Galera, como o capítulo ainda não saiu em português, eu vou ler em inglês e vou traduzindo para vocês. Só que eu não vou ler fala por fala. Eu vou ler algumas falas e vou explicar tudo o que está acontecendo na cena. Então vocês não vão sair perdendo, ok? Enfim, vamos lá. Essa aqui é a parte 2 do arco do Shinichiro. O Mike está em estado vegetativo e o Shinichiro ele passou a se dedicar integralmente a cuidar do Mike. Bom, o capítulo começa dentro de uma van, o Shinichiro dirigindo, e o Baji está com ele, e eles estão indo buscar o Sanzo. E nesse dia ele vai ser liberado do reformatório. E o detalhe é que o Sanzo ficou preso por 1 ano. Aí o Baji até fala, pô, mas quem se importa com esse cara? Por que a gente tá indo buscá-lo? Ele usou uma katana pra machucar um amigo. Então, por que a gente deveria se importar com ele? Esse é o pensamento do Baji. Mas já o Shinichiro, que é muito bonzinho, ele fala, ah, Baji, não fala assim. Porque pro Baji, o Sanzo não bate bem da cabeça, em razão do que ele fez. E se dependesse do Baji, ele se afastaria do Sanzo. O nome do capítulo é Vale a Pena. Aí o Shinichiro explicou. Pô, Baji, não é bem assim. Ele atacou o cara, na verdade no inglês diz como se fossem pessoas, no plural, e no espanhol diz que foi uma pessoa só, um amigo. Eu normalmente confio mais na tradução do espanhol. Enfim, aí o Shinichiro explica que ele atacou esse cara porque ele tava zoando o Mike. E isso é o tipo de coisa que o Sanzo faria. Ele defenderia o Mike a qualquer custo, né? Até nessa linha do tempo ele faria isso. Aí o Baji fala, tá, ok. E aí, nesse momento é revelado que o Baji não tem ido à escola. E isso, obviamente, estava deixando a mãe dele preocupada, né? E aí o Baji fala, tá tudo bem, nem tem nada de interessante na escola pra fazer, de qualquer forma. Só que aí que tá. Se ele não tá indo pra escola, isso significa que ele não chegou a conhecer o Shifuyu nessa linha do tempo, né? Então tinha uma coisa boa na escola. Aí aqui esse painel já é no reformatório, o Sanzo agradece o guarda, né, pelo cuidado. Aí o guarda fala, não volta não, tá? Aí nesse momento, alguém chama o Sanzo, Haruchio, e aí a gente vê que o Sanzo tá com uma cicatriz no olho esquerdo. Até uma cicatriz parecida com a do Takeyomi, né? Então na linha do tempo original, ao invés da cicatriz na boca, ele tem uma cicatriz no olho. Aí mostra o Shinichiro, tipo, acenando pra ele, e o Baji fazendo uma cara meio de paisagem, né? Tava ali meio a contragosto. Aí o Shinichiro falou, olha, o Takeyomi falou que vocês não estão mais conversando e tal. Então já que é assim, eu decidi te buscar, né? Já que o Takeyomi não viria te buscar. No final das contas, o Shinichiro age mais como o irmão mais velho do Sanzo do que o próprio Takeyomi, né? Aí o Sanzo meio que deixa isso de lado, tipo, não quero saber do Takeyomi, e pergunta, como é que tá o Mike? Aí o Shinichiro sorri e pergunta se ele quer visitar o Mike. E aí já no hospital, o Shinichiro tá empurrando a cadeira de rodas do Mike. E ele fala, certo, Mike, já tem 1 ano que você não vê o Haruchio. E o estado do Mike... Cara... E o estado do Mike tá, tipo, lastimável. Ele tá tão magro que tá parecendo uma caveira. Nossa, Mas mesmo assim, percebam que o Shinichiro continua sorrindo, né? Aí o Sanzo olha pra ele, e aí a gente vê o Sanzo se ajoelhando perante o Mike. É até uma cena parecida, a gente viu há pouco tempo, que o Sanzo se ajoelhou e falou que ele era o único amigo, a única pessoa que era realmente leal ao Mike. Aí o Sanzo falou, Mike, você ainda lembra de mim? Sou eu, Haruchio. Aí ele pega no braço do Mike, mas logo em seguida ele solta a mão. Porque ele vê, ele sente, só que só tem ossos ali, que ele tá muito, muito magro. E ele realmente tá com uma aparência cadavérica. Parece um esqueleto. E aí, essa imagem do Mike deixa o Sanzo muito chocado. Eu acho que, na verdade, todo mundo deve ter ficado chocado quando viu essa imagem do Mike. Eu fiquei bastante. E aí, depois dessa cena no hospital, passa-se um tempinho.
Tá o Baji e o Sanzo conversando. E aí o Sanzo fala: ele tá pior do que tava no ano passado. Aquele não é mais o Mike. E aí dá pra ver, né, o Sanzo chorando, triste, né, depois de ver o estado em que tava o seu amigo. Aí o Baji olha pra trás e fala que tá preocupado com o Shinichiro. Por mais que ele esteja se fazendo de forte, né, sorrindo, ele tá passando também por momentos difíceis. O avô dele morreu, a Emma fugiu de casa e ninguém sabe onde ela tá. E aí, pra ele ter, pro Shinichiro ter a qualificação para se tornar um cuidador, ele começou a estudar enquanto estava trabalhando no hospital. Então, basicamente, ele nem tem tempo para dormir, para descansar, para nada. O Shinichiro passou a viver totalmente em função do Mike. E a vida do Shinichiro se tornou uma bagunça. Isso tudo foi o Baji contando pro Sanzo. Eu tinha até esquecido de comentar um detalhe, né? Que era até a aparência do Baji, que eu adorei esse cabelo dele, esse visual dele. Mas eu acho que esse capítulo mexeu tanto comigo que eu só lembrei de comentar isso agora. Enfim, aí o Baji falou: mas eu acho que o Mike não vai ficar por aqui por muito tempo. O Baji estava bastante pessimista, né, por conta do estado do Mike. Um mês depois, no dia 20 de julho, o Manjiro Sano faleceu. O detalhe é que o aniversário do Mike é 20 de agosto, então ele acabou falecendo um mês antes do seu aniversário. Exatamente um mês antes, né? E aí essa cena, tudo indica que seja no funeral do Mike, né, com todas essas flores. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tive a impressão, é que me parece que ele tá sereno aqui. Não tá com aquela expressão de sofrimento que ele tava algumas imagens atrás, algumas páginas atrás. Me parece que aqui ele tava em paz. Só que quem não tava em paz com essa situação toda era o Shinichiro, que passou a viver em função do Mike. E o Mike acabou de morrer. E aí ele tava com muita raiva e ele começou a socar sem parar o muro, com raiva, chorando. E socou várias vezes o muro e fez vários buracos. E aqui nessa imagem dá pra... eu acho que a gente consegue até sentir a raiva, a impotência que o Shinichiro tava sentindo de ver o Mike definhar, você dedicar a sua vida em função dele, ele acaba morrendo e você não poder fazer nada. E se vocês repararem, né, tem até algumas olheiras nos olhos do Shinichiro, né? Algumas pessoas pensariam que seria um estorvo cuidar de um irmão naquele estado. Pra ele não era. Então ele ficou muito, muito mal com a morte do Mike. E aí passa um tempo, o Shinichiro tá com as mãos enfaixadas, né? Porque provavelmente ele até pode ter quebrado alguns ossos, né, das mãos. Aí o Shinichiro tá conversando com alguém e fala: nesses 4 anos eu me envolvi com pessoas estranhas, possivelmente pessoas criminosas, e para que eu pudesse ajudar o Mike, o Manjiro, né? E ele se recorreu a várias coisas. Ele procurou terapias e pagou mó dinheirão pra grupos religiosos suspeitos. E tentou de tudo, qualquer coisa que ele pudesse salvar o Mike, pudesse ajudar o Mike. E aí mostra que o Shinichiro estava conversando com o Aka. E aí o Shinichiro falou: todos eles são mentirosos. Talvez eu deveria matá-los por terem me enganado. E aí o Shinichiro aqui continua com umas olheiras bem profundas, né? Aí o Waka, né, que tá com uma aparência que lembra um pouco os tempos atuais, né? O brinco é igual. Só que em vez do pirulito, ele tá fumando um cigarro. E ele tem tatuagens no peito e nos braços. Aí o Waka falou: olha, pra ser bem sincero, eu tô aliviado de que o Manjiro faleceu. Aliviado no sentido, obviamente não tá soltando fogos, mas tudo indica que pro Mike era um sofrimento tá vivo, entendeu? Então seria um alívio nesse sentido, né? E aí o Waka falou que estava até mais preocupado de que o Shinichiro acabasse falecendo antes do Mike, porque ele estava levando toda a sua vida em função do Mike sem descansar. Aí o Waka levantou e falou: se junte à minha gangue. Com você, nós estaríamos no topo do mundo. Bom, enfim, aí o Waka sugere deles irem beber como um presente de despedida pro Mike. Aí eles vão pro bar do Waka. Pois é, o Waka nessa linha do tempo tinha um bar. E aí ele fala: ó, pode beber, esse bar é meu. Ainda falou assim, ó, pode trazer as mulheres pra cá. Aí o garçom fala que já tem um grupo que já tava lá. E aí é um grupo grande que tá fazendo mó algazarra, tá gritando, o pessoal tá todo chapadaço. E aí eu vou traduzir o que a pessoa falou, porque é importante. Aí um figurante fala: ó, esse cara aqui, ele mijou no homem velho. No espanhol eu acho que não tem essa menção de homem velho, mas enfim. Esse cara aqui mijou num cara velho que mora debaixo do túnel. E então encheu ele de porrada.
Aí esse garçom aí fala pro Aka, pô, não tem como trazer as garotas pra cá porque eles estão com as garotas do bar. E aí o Aka e o Shinichiro começaram a ouvir a conversa deles. O Aka até queria ir embora, mas o Shinichiro ficou querendo ouvir a conversa. E aí continua da seguinte forma. E aquele cara velho também tinha uma cara de bunda. Ele disse, eu posso voltar no tempo ou alguma porra louca aí que ele falou, ou alguma merda louca que ele falou. Aí o outro figurante falou, puta merda. Aí o Mijão perguntou, então prova que você consegue fazer isso, né? Aí o mendigo respondeu algo do tipo, eu não consigo fazer porque eu não tenho gatilho. Aí ficaram debochando dele, falando, se você diz que pode saltar no tempo, significa que você é um viajante do tempo, né? E debochando totalmente do que o morador de rua tava falando. E aí o Mijão engraçadinho falou, se você realmente fosse um viajante do tempo, você não seria um morador de rua, né? Não seria um mendigo, né? Não tem como. E aí todo mundo rindo pra calar, hahaha, nossa, que coisa engraçada, mijar num morador de rua. Bando de babaca. Enfim, aí o Shinichiro levantou, aí falou, oi, essa história aí de viajante do tempo, eu quero saber mais sobre isso. Aí o Aka fala, cara, esquece isso, eles só estão contando história de bêbado. E aí começaram a debochar do Shinichiro, tipo, qual o seu problema, cara? E aí o que acontece é que o Shinichiro enfiou a porrada em todos eles. E aí percebam que ele tá com sangue no rosto, sangue nos braços. E aí ele insistiu. Me diga onde o viajante do tempo está. Rei fraco e escambau, né? Se ele tiver que meter a porrada pra saber esse tipo de coisa, pensando em salvar o Manjiro, ele faz, né? O Shinichiro faz. E aí aqui embaixo diz que o Shinichiro acabou agindo como uma pessoa louca depois de perder o seu querido Manjiro. Só que ele acabou de encontrar esperança num viajante do tempo. E continua. Pois é, e aí o capítulo termina com essa ideia de que pode existir um terceiro viajante do tempo. Enfim, eu mudei um pouco o estilo da leitura hoje, porque não tem capítulo em português. Eu acho que vocês devem estar com várias dúvidas, então não vai embora, porque eu quero conversar com vocês sobre esse possível terceiro viajante do tempo e quero comentar outros detalhes e o que eu acho que pode acontecer nos próximos capítulos. No capítulo de hoje, nós conseguimos saber um pouco mais sobre o que aconteceu na linha do tempo original após o time skip de 4 anos do acidente do Mike. Aparentemente, todos esses acontecimentos se passaram em 2005 e nós vimos que o Shinichiro trabalhava no hospital e estudava para se tornar um cuidador justamente porque ele queria cuidar do Mike. Por sua vez, Baji parou de frequentar a escola no ensino médio, ou seja, ele acabou não conhecendo o Shifuyu. Sanzo machucou um amigo com a katana porque ele zombou do Mike e foi parar no reformatório. O Aka se tornou líder de uma gangue e o vovô Sano acabou falecendo nesse meio tempo. Ou seja, essa primeira linha do tempo, de maneira geral, tirando um detalhe ou outro, até parece ser bem diferente dessa linha do tempo que nós estamos acompanhando no mangá, ao longo do mangá. O problema é que tem alguns detalhes que são bem parecidos com o que a gente já viu ao longo desses 270 capítulos. O primeiro detalhe é que, além dessa linha original, o Mike também morreu no final do arco da Black Dragons e também no arco da Bonten. Outro detalhe é que o Takeyomi, mais uma vez, parece ser um irmão mais velho exemplar pro Sanzo, né? Só que não. E por falar nele, o Sanzo, de qualquer forma, teria uma cicatriz no rosto, só não era na boca. E na linha original, ele acabou coringando porque ele quis proteger o Mike e não aceitou que zoassem ele. E no caso, a questão da lealdade do Sanzo também é um ponto em comum em todas as linhas do tempo. Com isso, nesse capítulo, me parece que a gente voltou nessa história de destino em Tokyo Revengers, ou seja, talvez não seja possível fugir do destino traçado para cada um. Não obstante, os viajantes tentem alterá-lo através de viagens no tempo, porque no final o resultado acaba sendo parecido com o que ocorreu na linha original. E se for isso mesmo, e se pensarmos no Sanzo, por exemplo, de uma forma ou de outra, com ou sem a influência do Mike, em algum momento o Sanzo iria coringar e teria uma cicatriz no rosto. A diferença seria o gatilho que motivaria o Sanzo a agir assim. Na linha original foi o garoto que zombou do Mike, e aparentemente, na linha do tempo atual, o gatilho foi a Senju, que quebrou o aviãozinho e colocou a culpa no seu irmão. Bom, uma das dúvidas que fica é se o Baji também morreu na linha original
ou se isso foi uma consequência das alterações decorrentes de viagens no tempo. Lembrando que o Halloween Sangrento ocorreu em 31 de outubro de 2005, e no capítulo de hoje foi mostrado o que aconteceu em junho e julho de 2005 na linha original. Mas mudando um pouco de assunto, é bastante compreensível que o Shinichiro tenha ido procurar o tal viajante do tempo para salvar o Mike por inúmeros motivos. Não só o Shinichiro se sentia culpado por ter dado de presente o aviãozinho para o Mike, como também ele fez uma promessa enquanto visitava o túmulo do seu pai que ele cuidaria bem da Emma e do Mike. Então, o fato do Shinichiro ter decidido voltar no tempo também não deixa de ser uma forma de honrar a promessa feita ao seu pai. E não só isso, nesses 4 anos desde o acidente do Mike, Shinichiro se dedicou de corpo e alma a ele e até se envolveu com uma galera estranha. E quando o Mike morreu, ele se sentiu vazio e sentiu que todos os sacrifícios que ele fez foram em vão. No final, Shinichiro ficou sozinho, sem sua família. Seus pais já tinham morrido há muitos anos, depois seu avô faleceu, Emma saiu de casa e seu paradeiro era desconhecido, e por fim o Mike, que estava em estado vegetativo, acabou morrendo. Então o mundo dele desabou totalmente. Só que no dia que o Shinichiro saiu para beber com a casa, seja por acaso ou por obra do destino, ele acabou ouvindo falar de um cara que mora debaixo de uma ponte e consegue viajar no tempo. E por mais que essa história de viagem no tempo soasse como algo bem louco, ou conversa de bêbado, o Shinichiro se agarrou a essa esperança, ainda que ínfima, porque ele queria salvar o Mike de qualquer jeito. E repito, é compreensível que ele queira isso. E para conseguir a informação do paradeiro desse tal viajante, o Shinichiro enfiou a porrada nos caras, sem dó nem piedade, e mostrou que esse negócio de rei fraco é conversa fiada. Com isso, mais uma vez o capítulo terminou de maneira bombástica, indicando que existe um possível terceiro viajante do tempo, e essa era uma possibilidade que eu já tinha comentado com vocês. Assim que saiu o capítulo 268, quando foi revelado que o Shinichiro era o segundo viajante, eu trouxe a teoria de que poderia existir um terceiro viajante. Teve uma galera que concordou comigo, outros disseram que eu estava completamente errada, enfim, ainda é cedo para termos uma certeza, mas fato é que esse capítulo reacendeu essa teoria. Então eu vou comentar com vocês novamente o que me fez pensar que poderia existir um terceiro viajante e quem poderia ser essa pessoa. Bom, quando foi revelado que o Shinichiro era o segundo viajante, eu falei que tinham 2 peças que ainda não estavam se encaixando na história, Kizaki e principalmente o Hama. O primeiro ponto que corrobora para a teoria de que pode existir um terceiro viajante é porque sempre que o Takemichi alterava os acontecimentos, tudo continuava dando errado. Isso sempre foi estranho e dava a impressão de que tinha alguém atrapalhando o Takemichi. E como o Shinichiro já estaria morto há muito tempo, pelo menos em tese, me parece que não tinha como ser ele o viajante que estava bagunçando a linha atual. Logo, só poderia ser uma terceira pessoa. Também não podemos esquecer que tanto o Hama como também o Kizaki aparentavam ter conhecimento sobre a existência de viagem no tempo, o que não é um conhecimento normal corriqueiro. Só faria sentido eles saberem sobre isso se estivessem envolvidos de alguma forma com viagem no tempo. Além disso, Kizaki e Hama, pelo que sabemos, não estavam presentes no passado do Mike na época em que o Shinichiro estava vivo. Inclusive, foi mostrado recentemente que o Mike só conheceu o Kizaki há poucos anos. Também tem vários outros argumentos que eu já trouxe em um vídeo que se chama Hama é o segundo viajante do tempo, no caso seria o terceiro agora, Enfim. E nesse vídeo eu trouxe vários detalhes suspeitos que envolvem o Hama e o Kizaki. Mas eu não tenho como repetir tudo isso agora, porque senão esse review vai ficar enorme. Mas se por acaso você não tiver assistido a esse vídeo ou tenha esquecido, dá uma olhada nele. Eu vou deixar o link no comentário fixado e ele também vai aparecer na tela final. Mas enfim, ainda sobre esse assunto, vamos à cereja do bolo, que foi algo que eu constatei no capítulo de hoje.
o último painel em que aparece o Shinichiro socando uns caras no beco é muito parecido com o painel do Rama socando uns caras no capítulo 205, que foi justamente o capítulo focado no Rama e que a gente ficou sabendo que ele era chamado de Shinigami. E vocês sabem um outro detalhe muito interessante? Olha só, gente. Tanto a morte do Mike como esse painel do Rama socando o cara, enfim, esses dois acontecimentos ocorreram em julho de 2005. Olha, sinceramente, se não for o Rama o terceiro viajante, eu vou desistir dessa teoria, porque não é possível, gente. Enfim, por mais que várias evidências apontem o Rama como o terceiro viajante, eu quero trazer um contraponto. Talvez o Ken Wakui tenha deixado uma pista falsa e não sejam 3, mas apenas 2 viajantes. Reparem só na descrição do viajante que mora debaixo da ponte. Vamos lá. É alguém que ficaria resmungando sobre viajar no tempo, que tem cara de bunda e ainda mijaram em cima dele. Quem vocês acham que parece? Pra mim, toda essa humilhação é a cara do Takemichi, muito mais do que o Rama. Ou seja, eu tô suspeitando que esse viajante mendigo seja o próprio Takemichi. Calma que vai fazer sentido. Além dessa descrição do morador de rua se encaixar no perfil do Takemichi, pelo menos na minha opinião, uma das pontas soltas é quem empurrou o Takemichi nos trilhos do metrô. Há muito tempo eu suspeito do Rama, só que agora eu comecei a suspeitar do Shinichiro, porque ficou claro nesse capítulo que ele estaria disposto a fazer qualquer coisa para salvar o Mike, inclusive empurrar o Takemichi no metrô se existisse a chance de salvar o Mike. Mas por que ele faria isso? Ou melhor dizendo, como o Shinichiro saberia que era para empurrar o Takemichi? Talvez, em algum momento, o próprio Takemichi, mendigo, tenha instruído o Shinichiro a fazer isso. E como o Takemichi teria virado mendigo e foi morar debaixo de uma ponte? Possivelmente, isso teria relação com algum paradoxo temporal e com as tentativas frustradas de mudar os acontecimentos através de viagens no tempo. Mas depois a gente trabalha melhor essa ideia se isso realmente se concretizar. E aí, como o Rama se encaixaria nisso? Aí eu teria que apelar para a teoria de que o Rama é um Shinigami propriamente dito, um deus da morte, que tem a função de recolher as almas daqueles que estavam destinados a morrer, mas acabaram sobrevivendo porque o Takemichi e o Shinichiro alteraram o futuro. Assim, porque se o Rama não for o terceiro viajante ou até uma entidade sobrenatural, várias pontas soltas vão continuar sem resposta, né? É claro, também não podemos descartar que esse viajante pode não ser o Takemichi, o Rama ou alguém que a gente conheça, mas sim um personagem novo a essa altura do campeonato. Até poderia ser o próprio Shinichiro preso em um looping, talvez. Eu sei que tudo pode estar meio confuso, mas foi isso que eu consegui pensar nas pouquíssimas horas que eu tive para refletir sobre esse capítulo. Basicamente é o que tem para hoje, gente. Eu sei que tá todo mundo perdido, mas não deixem de comentar, porque vocês trazem ideias muito boas e juntos nós vamos lapidando melhor essas teorias para os próximos vídeos. Bom, no próximo capítulo ainda teremos a continuação desse mini arco do Shinichiro, contando o que aconteceu na primeira linha do tempo. E vale lembrar que esse rascunho do Shinichiro postado pelo Ken Wakui provavelmente vai aparecer no próximo capítulo, já que o Shinichiro está procurando um tal de viajante do tempo que mora debaixo de uma ponte e temos uma ponte desenhada nesse esboço. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, ok? Eu vou ficando por aqui, até breve!